Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a instalar o FileZilla. O FileZilla é um cliente de FTP. FTP significa File Transfer Protocol, ou seja, é um aplicativo que faz transferência de arquivos entre o seu computador e o servidor remoto e vice-versa. Ou seja, tanto você serve para você fazer upload, né, que é enviar o documento do seu computador para o servidor remoto, como download, que é mandar do seu servidor remoto para o seu computador, tá certo? Então, aqui na descrição do vídeo da aula, né, já tem o link, né, para você clicar e ir direto para essa janela aqui do FileZilla, perfeito? Para fazer o download do FileZilla. Aqui vai ter dois botões, um download FileZilla Server, não é esse. Você vai fazer o download do FileZilla Client, que é o cliente de FTP. Então aqui tem Windows 64 bits, para a versão 64 bits. Se o seu sistema for 64, você clica aqui. Se não for, aqui tem outras opções. Você procure a opção ideal para o seu computador. Se for 32 bits, né? Ou outra, no caso aqui nós estamos trabalhando com Windows, né? No meu caso, o meu aqui é 64 bits, então eu vou colocar aqui, criar no 64 bits. Se você não sabe ainda qual é o sistema do seu computador, nós temos uma aula aqui anterior, procure aqui no curso, falando como descobrir se o seu computador é 64 ou 32 bits, no caso do Windows, que é o que nós estamos trabalhando aqui no curso, perfeito? Então clique aqui no Download FileZilla Client, aqui vai abrir essa janela, que tem FileZilla Pro e FileZilla Comum. O Pro deve ser uma versão paga que tem mais algumas opções, mas no caso nós não temos necessidade dele, vamos fazer o download do FileZilla Comum. Clique em Download. O download vai ser iniciado, escolha uma pasta, eu selecionei aqui a minha área de trabalho, então vou clicar lá para salvar. Certo? Vai iniciar o download. O download está prosseguindo. Perfeito. Aqui foi concluído o download, certo? Você pode tanto clicar com o mouse direito e mostrar na pasta e clica em cima, certo? Aqui. Ou simplesmente, como eu já sei onde está, eu vou direto aqui, baixo aqui, fecha, e está aqui na minha área de trabalho, eu dou 2 cliques para iniciar a instalação. O Windows vai perguntar se você permite instalar, sim, vai iniciar a instalação. Presta bem atenção aqui nessa janela que vai vão sendo abrindo em sequências para você não instalar coisas desnecessárias que vêm junto com o pacote. Então, primeiro clique em concordo, certo? Aí remove e restore command. Então, remover, se você já tinha alguma versão anterior do FileZilla, ele vai remover. Então, sim, clique em sequência. Para todos os usuários, sim, né? Se for o caso, se isso é só para você, você clica embaixo, mas no caso aqui pode ser para todos os usuários. Então aqui estão os componentes do FileZilla, sim, certo? Aqui a pasta de destino, pode ser isso aqui mesmo, perfeito. FileZilla Client, ok. Aqui, né, ele está falando que você quer instalar esse Avast antivírus. Eu não quero isso, então eu vou desmarcar aqui, certo? Aí próximo você desmarque também. Eu não tenho necessidade desse antivírus, já tenho o meu próprio antivírus aqui. Então clico em Next. Aqui ele está falando que vai instalar o Norton Security Deluxe. Eu também não quero isso aqui, desmarco, clico em seguir e vai fazer a instalação. Perfeito? Então já está aqui instalado o FileZilla. Vamos clicar em finalizar. Bom, vamos baixar aqui. Veja bem, né? O FileZilla, ele já criou aqui um atalho na minha área de trabalho. Se não tiver aberto aqui no seu computador, vá aqui onde estão os seus aplicativos em programa, certo? E procure por FileZilla. Por exemplo, deve estar aqui no F, ó, está aqui FileZilla Client. Eu sempre coloco, né, os aplicativos que eu mais uso aqui na minha área de trabalho, tá certo? Ele vai ficar aqui, certo? Então vamos fechar aqui. Então clique aqui nos casos, né, no ícone aqui da sua o atalho na sua área de trabalho, ou então aqui, tanto faz, né? Certo? Como ele já estava aberto, vai estar aqui. Agora, né, abra o seu navegador e vamos acessar o nosso sistema de hospedagem lá do PowerWeb.
perfeito? Então aqui você tem o seu username e a senha, clique em entrar. Bom, estando logados aqui no nosso painel de controle do nosso servidor, vá aqui a FTP. Se não estiver aparecendo aqui para você, vá aqui no menu suspenso, né, em website, FTP e clique. Ou clique aqui, tanto faz, né? Perfeito? Aqui vai abrir a janela do seu FTP. Esse FTP aqui apenas são os dados que você vai precisar usar para configurar o FTP lá do FileZilla ou qualquer outro que você esteja usando. No caso aqui nós vamos usar o FileZilla. Então o FileZilla está aqui. Então veja aqui que o FTP, aqui o FileZilla, ele tem esse menu aqui em cima que nós precisamos configurar para poder utilizá-lo, né, e conectá-lo com o nosso servidor. Então, aqui, né, na página do PowerWeb, nessa faixa em azul, vai ter o endereço do seu FTP. Você selecione, copia ou mesmo escreva, né, e coloca aqui em host. Esse aqui é o seu endereço de hospedagem, é o seu host aqui, né? Então, eu copiei e colei, certo? Você pode escrever também. Aqui o usuário vai ser o mesmo usuário que você usa para entrar aqui no seu serviço de hospedagem, perfeito? Então, coloque o seu mesmo usuário e a mesma senha. E clique em conexão rápida. Estando tudo certo, você vai ser conectado ao seu aqui servidor remoto. Então, já posso fechar aqui. Veja bem, estando configurado isso aqui uma vez, na próxima vez que você for entrar, não precisa escrever nada. Então, vamos fechar aqui e vamos mostrar. Perfeito? Quando você for entrar da próxima vez, veja bem, não precisa escrever nada. Vá aqui em conexão rápida, do lado tem essa seta aqui, você clica na seta e você escolhe a conexão que você entrou pela última vez. Vai estar aqui nesse histórico, né? Aqui você pode limpar o histórico. Se você limpar, vai ficar tudo em branco. Aí você vai ter que escrever novamente. Se você deixar como está, da próxima vez é só você clicar aqui que você vai ser conectado mais uma vez aqui no seu servidor. Aqui ele tem um tempo que fica conectado, se você não usar, que ele desconecta automaticamente. Se você desconectar, você pode apenas dar um clique aqui, tá vendo? Esse lado aqui, veja bem, aqui é a janela que indica o seu servidor remoto e esse lado aqui é o seu computador, os arquivos do seu computador. Então, por exemplo, né, vamos procurar aqui, vamos até o início. Você sempre clica aqui, ó, nessa pastinha de cima que tem os pontinhos, né? Então, por exemplo, aqui está a minha pasta principal aqui é a C, né? Você pode estar na C. Eu tenho um disco externo que eu guardo meus arquivos, então eu vou clicar aqui no meu disco externo, perfeito. E você pode escolher a pasta onde você selecionou os seus arquivos, qualquer uma. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa pasta aqui de e-raiz, por exemplo, né? Para você voltar para a janela anterior, você clique aqui nesse arquivozinho com as exclamações aqui do lado, com os pontilhados, com os pontos aqui do lado, né? Ele volta para uma janela anterior, certo? Sempre volta um anterior, perfeito? Então esse aqui é o seu computador e aqui é o seu servidor remoto. Aqui se você clicar aqui, ele não vai voltar para lugar nenhum, porque é a pasta root, que é a pasta do servidor em si. Então aqui são as suas pastas. Aqui está a sua pasta htdocs, perfeito? Então esse aqui é o seu servidor. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, quando eu... então aqui tem as minhas pastas, aqui é outro... Não é aqui, isso aqui não é o meu servidor principal, estou apenas usando como exemplo, né? É outro servidor. Então, para voltar, você clica aqui. Ele vai te voltar no seu htdocs, perfeito? Mais uma coisa. Vamos abrir aqui uma pasta qualquer. Eu vou abrir uma pasta aqui no meu... no meu disco externo aqui, vamos ver aqui. Bom, eu vou criar uma pasta aqui. Vou dar o nome de nova pasta, certo? htdocs nova pasta. Ele está aqui, perfeito? Não tem nada nessa pasta. Quando eu vou fazer upload, eu clico no arquivo que eu quero e arrasto para cá, certo? Ele vai fazer o upload, você pode verificar aqui.
vem um aviso que a transferência foi concluída, certo? Ou eu posso dar um clique direito e clicar em Upload, certo? Como o arquivo já tem aqui, pode verificar. Eu acabei de transferir esse arquivo, ele está perguntando se eu... Aí ele vai querer saber que ação que eu vou fazer. Então, renomear, tal, substituir. No caso aqui, eu vou substituir. Você pode renomear aqui, certo? Renomear a pasta, você vai clicar, você vai renomear para quê? Eu vou colocar Family 2, clique em OK, ele vai fazer o upload do arquivo, mesmo arquivo com outro nome, perfeito? Ou simplesmente eu posso substituir, vou fazer o upload aqui, clicar em upload, ele vai falar que eu já tenho, eu vou substituir, ele me substitui esse arquivo pelo próximo, tá certo? Aqui vale a pena lembrar um ponto importante. Quando você está trabalhando com o servidor remoto, tem um sistema de cachê, que cachê é o lapso de tempo, né, que o seu arquivo ele vai aparecer. Então, por exemplo, quando você faz uma troca na sua web, está fazendo alguma coisa no website que você faz uma troca, você clica em refresh, né? Então esse cachê é o tempo que esse arquivo ele fica carregado numa pasta temporária do seu servidor. Então pode ser que ele demore para aparecer. Então de preferência, quando você for trocar um arquivo, já que por isso que nós trabalhamos direto é preferível trabalhar no localhost e depois que tiver tudo pronto você transfere para o servidor, para evitar a questão das imagens, o arquivo não aparecer, porque ele está no arquivo temporário e você apaga, ele substitui pelo próprio arquivo. Por exemplo, eu coloquei aqui, eu troquei de nome, coloquei o Family 2, certo? Mas a imagem é diferente, simplesmente a mesma imagem. Aliás, vamos usar o exemplo do Family 1, a própria imagem. Eu já tinha essa imagem aqui e simplesmente eu transferi, eu modifiquei a imagem com o mesmo nome. Então, a imagem que eu transferi, ela está diferente da imagem que eu já tenho aqui. Eu faço a transferência e eu substituo. Então, você substitui. Então, mesmo você substituindo, pode ser que essa imagem nova ela demore um certo tempo para ela aparecer. Ela não vai aparecer imediatamente, porque ela está carregado no seu cachê. Então, você precisa fazer um refresh do cachê do seu servidor. Certo? Então, para evitar nós entrarmos agora em explicações mais detalhadas sobre isso, não, você simplesmente faz o seguinte: se você precisar recarregar o mesmo arquivo, por você ter feito alguma diferença, por exemplo, uma imagem diferente, a imagem é a mesma, mas você fez alguma modificação, então troque o nome, faça renomeie esse seu arquivo, certo? Apesar de ser renome, por exemplo, é a mesma imagem, com a modificação você coloca Family 3. Então essa vai ser uma imagem nova que vai ser carregada aqui, certo? Quando ela for aparecer no seu site, vai aparecer essa imagem nova, certo? Não vai ter um certo lapso de tempo até que a imagem com o mesmo nome volte a aparecer, perfeito? Então vamos apagar essas imagens aqui. Outra dica, quando você for apagar imagens, você pode deletar essas imagens direto aqui no sistema de FTP, perfeito? Se for uma simples imagem igual essa aqui, não tem problema. Agora, se for um arquivo grande, eu não indico você apagar por aqui, eu indico você apagar pelo File Commander do seu servidor, que é muito mais rápido. Se você apagar por aqui, talvez demore um certo tempo para o FTP, ele é mais lerdo para fazer esse tipo de ação. Então, para apagar, você apague direto. Pode apagar por aqui também. Perfeito, eu vou apagar. Como aqui é uma simples imagem, ela vai apagar rapidamente. Certo? Mas se fosse um arquivo com várias pastas, ela vai demorar mais para apagar. Então você apague direto no servidor. Nós vamos ver mais para frente na aula específica. Então aqui você pode fazer upload e download. Então upload é quando eu trago essa pasta do meu computador para aqui o meu servidor, então isso se chama upload. Agora eu posso fazer exatamente o contrário. Eu não vou transferir essa família aqui, eu vou transferir a family 2, porque esse arquivo não contém aqui. Se eu transferir esse family aqui, ele vai perguntar se eu quero substituir. Vejamos. Perfeito? Então, ela já existe, eu quero substituir, continuar, pular. Então eu vou substituir, não tem problema, a imagem é a mesma.
certo? Então, eu acabei de fazer um download. Um download é quando eu transfiro do meu servidor para o meu computador. Você está perguntando se eu quero substituir? Sim. Se eu transferir essa imagem Family 2 que eu não tenho aqui, não vai ter esse problema. Simplesmente ele vai transferir. Então, eu fiz um download. Da mesma forma, você tá aqui baixar, certo? Em vez de eu arrastar, eu posso arrastar também, como eu posso clicar aqui e a imagem vai baixar, que é fazer download. Aqui, como já fiz anteriormente, vai perguntar se eu quero substituir ou não quero, vou cancelar. Perfeito? Então aqui nós voltamos, clicando na pasta acima, nós voltamos uma janela anterior, certo? Voltamos aqui, então eu estou aqui no arquivo principal do meu servidor. E aqui no meu computador, certo? Perfeito? Bom, então pessoal, nesta aula você aprendeu a fazer o download e instalar o FileZilla e também a configurar o FileZilla para usar para fazer transferência de arquivos entre o seu computador e o seu servidor remoto. Perfeito? Então, até a próxima aula.